Bom dia, povo de Deus. Mais um dia maravilhoso onde que Deus tem muito a revelar aos nossos corações através da sua palavra. Espero que vocês possam receber de Deus todas as manhãs que estamos aqui juntos nesse propósito de fé 365, hoje o PDF 33. Temos muito em que nos alegrar com o Senhor, que Deus possa estar conosco todos os dias, alimentando a nossa alma, se revelando a nós através da Tua Palavra. E a gente sabe que nesse capítulo Deus vai revelar-se a Moisés. Ele que foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel, que sofria na escravidão. Então esse capítulo é um capítulo onde que Deus também vai se revelar a você. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer te libertar das suas angústias, das suas dores, daquilo que te mantém escravo nessa terra peregrina. Porque a nossa terra, a gente sabe onde que é, qual que é o nosso reino, né? É o reino celestial, na presença de Deus. Deus tem preparado um lugar para cada um de nós. E por esse tempo que nós estamos aqui como peregrino, muitas vezes nós nos permitimos ser escravizados, talvez pelas nossas ambições, pelas nossas vaidades, por tudo aquilo que nos prende a esse mundo material, pela nossa soberba. E Deus hoje quer se revelar a você. Você será liberto e ao mesmo tempo será libertador, ou seja, Deus te chama para um propósito aqui, para que você possa cumprir o seu propósito aqui na terra. E Deus vai te dar forças, Deus vai te preparar, Deus vai te direcionar e Deus vai fazer com que você possa alcançar outras vidas que também se mantêm na escravidão do pecado, na escravidão da sua vaidade, na escravidão do seu egoísmo, na escravidão das suas ambições, enfim, em tudo aquilo que prende o homem, que mantém ele prisioneiro em si mesmo. E nós podemos perceber que muitos são aqueles que vivem com sua alma pesada, muitos são aqueles que vivem parecendo que estão num cárcere, porque ainda não tiveram esse encontro com Deus, porque ainda não foram libertos. Quando Deus o libertar, verdadeiramente serão libertos. A gente crê nisso. Silvana, Andresa, já estão entrando aí, estão conosco nessa manhã, onde a mesa já está preparada, o pão, o maná que desce do céu já está. Pode pegar o seu chá, o seu cafezinho aí e vamos cear, vamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com o maná que desce do céu, com o pão vivo. Só Ele pode alimentar o nosso espírito. E Deus tem uma palavra maravilhosa para nós nessa manhã. Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu esposo, seu sogro. Então, Jetro, Reuel, amigo de Deus, o significado, sogro de Moisés. Nessa época, Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro no deserto. Então, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Nós já vimos isso no capítulo anterior. E levou o rebanho atrás do deserto. Deus abençoe, Rosa. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. Moisés era um pastor de ovelhas. Lembra que Moisés saiu do Egito fugido porque tinha assassinado um egípcio que aplicava duras penas, açoites, sobre um hebreu que trabalhava e que estava numa situação de vulnerabilidade. Então Moisés tomou-se de compaixão por aquele hebreu, tentou impedir aquele egípcio e talvez no momento de ira Moisés tenha, ou acidentalmente ou pelas suas próprias forças, tirado a vida daquele egípcio, enterrou. Outros hebreus viram, e isso se espalhou de tal forma que chegou até o faraó, e o faraó queria matar Moisés por aquilo. Moisés então foge do Egito, vem aqui para Midian, onde encontra as filhas
de Reuel, então o sacerdote de Midian, Jetro, o qual dá Zípora por esposa a Moisés. E Moisés aí passa um longo tempo até esse momento, passa-se 40 anos. Moisés chegou 40 anos no deserto de Midian e agora Moisés tem 80 anos e apacentava o rebanho do seu sogro. Ainda vamos falar assim, na sua vitalidade, no seu vigor, tendo forças para poder trabalhar. Então essa idade, nessa época, que para-se hoje, talvez aos 40, 50 anos, em vigor. E Moisés saía para alimentar essas ovelhas em locais onde havia pasto. Porque quando a ovelha ela vai pastar, ela arranca até a raiz da planta. Então ele tem que estar sempre mudando de lugar, sempre caminhando, levando as ovelhas para que elas não morram de fome. E ali ele cuida do rebanho, ele alimenta, ele dá água, quando as ovelhas parem, ele que ajuda em todo o processo para que o seu rebanho aumente. E assim era o trabalho de Moisés, um trabalho árduo, assim como todo trabalho de pastor, que precisa alimentar as suas ovelhas, precisa de cuidar das suas ovelhas. A ovelha que sai perdida pelo pasto, ele tem que buscar, ele tem que trazer para junto das outras ovelhas. Assim é a vida também dos pastores de hoje, aqueles que levam a palavra de Deus, aqueles que apacentam as ovelhas de Deus. E muitos estão perdidas aí pelo mundo. Então Deus tem preparado muitos pastores, muitos líderes espirituais para poder estar apacentando as suas ovelhas. Assim era a vida de Moisés. E esse tempo que Moisés passou aí no deserto de Midian foi um tempo de preparação. Deus o livrou da morte, lembre-se, quando a sua mãe escondeu ele por 3 meses. Deus o livrou da morte através da princesa, que nós falamos que viu Moisés vindo num cesto pelo rio Nilo. Ela então adota Moisés. Deus estava cuidando de Moisés quando sua irmã Miriam leva ao conhecimento da princesa que existia uma mulher que poderia estar amamentando Moisés, que era a própria mãe de Moisés, Joquebede, nós vimos isso. E Deus cuida de Moisés durante 40 anos lá no Egito, com estudo, com preparação física, com todo o conhecimento do povo egípcio. E Deus cuida de Moisés quando ele tem que sair do Egito. Ali ele encontra a casa do seu sogro Jetro, e onde ele vive os 40 anos para poder preparar Moisés espiritualmente, para preparar Moisés em sabedoria, porque viver no deserto não é fácil. Muitas vezes nós vivemos deserto, e esse deserto que você está vivendo é Deus te preparando o seu caráter, preparando o seu valor, preparando para que você se torne uma pessoa humilde. Às vezes nós passamos por muitas humilhações, mas não é para que nós possamos permanecer humilhados, mas sim para que nós possamos trabalhar com a nossa humildade, para que nós possamos trabalhar com o nosso caráter, esvaziar-se de nós mesmos. Kathleen está lá em Curvelo. Um abraço, minha amiga. Que prazer imenso tê-la aqui nesse propósito de fé 365, todas as manhãs, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, e aos domingos, 8 horas da manhã, e todas as quartas-feiras estamos às 19 horas numa live. Ontem nós fizemos uma live sobre o tema, saia do ciclo da autossabotagem e prospere. Para aqueles que assistiram a live, foi uma bênção. Eu tenho certeza que vocês descobriram coisas que diagnosticaram a própria vida, os próprios comportamentos, coisas que aconteciam com você que até então vocês não sabiam por que aconteciam, e também vocês tiveram ferramentas para poder trabalhar para sair desse ciclo de autossabotagem que os impedem de avançar, de prosperar, de ter uma vida próspera e feliz. Aqueles que não assistiram, que não tiveram a oportunidade por causa do horário, que foi às 19 horas, está aí publicado no Rios, no nosso feed. Vocês têm o vídeo no nosso canal do YouTube, Dr. Everton Mourão, Uma Nova Consciência. Vocês podem acessar e ver quantas vezes for necessário tirar lições para a sua vida. Assim como você também pode estar aqui hoje,
tirando várias lições para aplicar no seu dia a dia. Então, voltando, Deus nos prepara nos desertos existenciais da vida, trabalhando e forjando o nosso caráter. Então, nesse momento, Deus vai aparecer a Moisés para poder dizer a ele que ele tem um propósito para Moisés. Mas Deus já estava preparando Moisés para esse propósito desde o início, desde a fundação do mundo. Deus já sabia que Moisés seria o libertador do povo de Israel, porque Deus, ele é onisciente. Então aqui apareceu o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés viu então a sarça, uma planta, ardendo em fogo. Aqui é uma teofania, manifestação de Deus, na forma de chama, de fogo. Muitas vezes nós temos essa visão de Deus em forma de línguas, em forma de fogo, através das passagens bíblicas. Nós observamos quando o Espírito de Deus desce no Pentecoste e sobre todo aquele povo que estava ali aguardando em oração após a morte de Cristo, antes que Cristo ressuscitar, subisse aos céus, Jesus viria e estaria com esse povo. Então o Espírito Santo, Jesus morreu, ressuscitou, veio, apareceu. Depois Jesus pede que eles vão e orem, continuem em oração, e esse povo depois em reunião são batizados com o Espírito Santo para que pudessem ir pregar o Evangelho. E nesse momento, em grande reunião que eles estavam, cada um falava uma língua diferente, em línguas estranhas, onde no momento que eles foram batizados com o Espírito Santo na forma de línguas de fogo. E aqui Deus se manifesta novamente, primeira vez aí no relato, na forma de fogo numa sarça ardente. E Moisés disse: agora me virarei para lá. Chamou a atenção de Moisés, ver uma sarça ardendo em fogo, mas não sendo consumida. Ué, que coisa é essa? Muitas vezes Deus vai chamar a sua atenção de uma forma sobrenatural. Vai acontecer coisas que você vai ficar espantado, mas como assim? Olha o que está acontecendo. Isso é para você ver o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Muitos milagres acontecem na sua vida e às vezes você não percebe. Deus te dando livramento, Deus te curando de enfermidades, você vendo pessoas sendo curadas, simplesmente para manifestar através desses milagres o poder de Deus, para que você possa chamar a sua atenção para Deus, para que você possa voltar a sua atenção para Deus. É uma forma de Deus manifestar aqui na terra e provar que Ele existe, que Ele é o eu sou, aquele que sempre existiu, aquele que sempre existirá. Então, Deus aí chama a atenção de Moisés, assim como Deus chama a sua atenção todos os dias, através do milagre da vida, através do sol que desperta pela manhã, através da noite, que Ele te dá um satélite, a lua, para iluminar a sua noite, para chamar a sua atenção e para mostrar que Ele existe, que Ele está no ciclo da vida, através dos milagres do dia a dia, através da força, do ânimo, do vigor que Ele te dá a cada manhã para poder trabalhar, para poder lutar, através das bênçãos, dos milagres de Deus, da provisão de Deus. Deus a todo momento está te chamando a atenção para Ele, para mostrar que é Ele, que Ele é o eu sou, que Ele está continuadamente na sua vida, fazendo a cada momento a teofania, ou seja, a manifestação de Deus na sua vida, do Deus vivo. É Ele que nos move, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá força, é Ele que nos provê, e é Ele quem está aqui agora manifestando uma sarça ardente a Moisés. E Moisés disse então: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, chamou Deus a ele, a Moisés, no meio da sarça, e diz: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Deus te chama hoje, Gorete, Kathleen, Tayane, Ene, Silvana, Andresa e todos que estão conosco aqui, pelo seu nome. Silvana, Ene, Gorete, Kathleen, Tayane,
Eis que eu estou aqui, diz o Senhor, nessa manhã, trazendo uma palavra de fé para a sua vida. Fala o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Muitos ficam perguntando: por que Deus não fala comigo? Aqui você está tendo a oportunidade de ouvir Deus falar com você através dessa palavra dele. Nós falamos com o outro através de quê? De nossas palavras. São as palavras que saem da nossa boca que nos comunicam com o outro. Eu sou aqui apenas um instrumento para poder falar a palavra de Deus. Não sou santo, não sou perfeito, mas eu creio na minha identidade como filho de Deus e me coloco como instrumento de Deus para que Deus possa manifestar, assim como manifestou na sarça ardente, que Ele possa manifestar através de mim com a sua palavra. Então Deus está conversando com você aqui nessa manhã e falando para você, falando o seu nome. Deus te conhece, Deus sabe o seu nome. Por mais que você vai receber um nome novo lá nos céus, Deus está te chamando agora pelo seu nome, pelo que você é conhecido aqui. Isso quer dizer para você que Deus sabe das suas aflições, Deus sabe da sua origem, Deus sabe de onde você veio, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe da sua vida, e Deus sabe do propósito que Ele tem para você. E se você está aqui agora, nesse momento, é porque há um propósito da sua vida para que você esteja aqui ouvindo essas palavras, para que você esteja ouvindo a palavra de Deus, para que você esteja escutando a voz de Deus no seu coração. E assim, é impossível não ouvir a palavra de Deus quando a gente vira ou tira um tempo da nossa atenção. Aqui você está dando atenção. Moisés ali virou para ver, deu a atenção dele para aquilo que Deus queria falar. Deus precisa da sua atenção, sim, para que Ele possa falar. Às vezes as distrações do mundo estão te impedindo de ouvir a palavra de Deus. As distrações, os prazeres do mundo estão te impedindo de ouvir e sentir a presença de Deus no seu coração. Você parou esse tempo agora para dar atenção. É por isso que Deus vai falar para você. Então é preciso que você tire um tempo sempre para ouvir Deus falar com você. É um momento de você com Deus. Ali era o momento de Moisés com Deus. E vendo o Senhor que se virava para ver, aí Deus falou, Deus bradou. Vendo o Senhor que você agora está aqui, Deus vai falar para você. Deus vai brandar o seu coração, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te chamar pelo nome. Espero que você esteja preparado e fale: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Fala comigo, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tira os seus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então, olha para vocês verem. Moisés começou a aproximar e Deus falou: olha, tira as suas sandálias, porque aqui onde eu estou, na minha presença, é lugar santo, para que você não possa contaminar esse lugar. E a palavra de Deus fala para a gente lá na frente que nós somos templo de Deus, onde Deus habita. Se nós somos templo de Deus, onde Deus habita, está na hora de nós tirarmos as nossas sandálias, né? As sandálias, talvez, do orgulho, da soberba, as sandálias da vaidade, as sandálias do pecado, as sandálias da corrupção, para que Deus possa permanecer em nós, porque se nós somos templo de Deus, nós somos santuários do Deus Altíssimo, Deus nos chama para ser santo. E nós nessa vida estamos sempre no processo de buscar a Deus para nos santificar, para nós sermos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. É isso que Ele nos chama, para que sejamos a sua imagem e semelhança. Então é preciso que você tire essas sandálias que você está calçando aí agora. Quais que são? Que sandálias são essas? Hein, Tainá? Qual a sandália que talvez você está usando hoje que você precisa tirar? Em queda. Quais são essas sandálias? Quais sandálias que te contaminam, que contamina esse templo de Deus? Qual é a sandália, hein, Glória? Talvez seja uma palavra de reflexão para a sua vida que Deus está falando com você. Quais são essas sandálias que você precisa tirar? Para não contaminar-se com o santuário de Deus, para não contaminar o santuário de Deus.
Às vezes nós devemos tirar a sandália do nosso orgulho. Nós nos achamos muito, nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, talvez da ambição, talvez da vaidade, né? Expondo tanto o nosso corpo para poder chamar a atenção, talvez dos desejos da carne, e realmente às vezes nós nos dobramos a esses desejos quando nós não estamos na presença de Deus. E Deus quer que você tire essas sandálias agora, nesse momento. Se você sabe qual é a sandália que você precisa tirar, coloque aí qual é a sandália, mas se você não quiser colocar, pense e reflita sobre elas. E o que disse? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Tamanha era a glória do Senhor, que Moisés, nesse momento, quando descobre que ele era o Deus vivo, era o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, Israel, ele viu que verdadeiramente ele estava na presença de Deus. Eu sou. E nós vemos várias passagens na Bíblia que a gente vê o próprio Jesus Cristo manifestando quem ele era. Jesus, em João 6,35, fala: eu sou o pão da vida. Em João 6,20, Jesus fala: eu sou, não tenha medo. E várias passagens, em João 8, 24, 25, fala: eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato, morrerão em seus pecados. Então, Jesus aqui se manifestando. Aí eles falam: quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu: eu sou. Então disse Jesus: quando vos levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas faço exatamente do Pai que me ensinou. Então, a cada momento nessas passagens, João 8, 58, respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, é uma forma de expressar que Deus é, que Deus era, que Deus é, que Deus sempre será, que Deus sempre existiu, que Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas, sempre existiu, sempre existirá, existe e está com você. Ele tem ciência de todas as coisas desde a fundação do mundo. Então ele está manifestando aqui a sua identidade. Moisés: eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Israel. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então aqueles que estavam colocando o povo de Deus sobre um jugo pesado, sobre a escravidão, Deus ouviu o seu clamor. Aqui fala muito claro: tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Se você está no Egito, de alguma forma escravizado, com dores, angustiado, passando por privações, sendo escravo do seu pecado, sendo escravo do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade, da sua autossuficiência, sendo escravo das coisas que te prendem nesse mundo, das vaidades desse mundo, dos valores distorcidos desse mundo, da corrupção desse mundo. Se você está preso ainda a essas coisas, mas você quer se libertar, se você quer tirar essas sandálias para estar no solo sagrado do Senhor, para estar em comunhão com Deus, para ser verdadeiramente livre, filho de Deus, então Deus está falando aqui que basta você clamar, porque esse povo clamaram a Deus e Ele ouviu as suas preces. E Ele fala aqui
que diante das suas dores, diante do seu clamor, eu os escutei. Então fale com Deus, tire um momento para você falar com Deus o que você está passando, a sua situação, o que você está vivendo, as suas dificuldades, o que você está buscando para a sua vida. Busque falar com Deus a todo momento, que Ele está sempre para te escutar. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Se nós formos lá em Gênesis 10, 15, nós vamos ver que Cã, o filho de Noé, que viu a sua nudez, que foi amaldiçoado por isso, ele teve filhos. Os filhos dele, Canaã, Eteu, Amorreu, os jebuseus. Então esse povo são descendentes de Cã, enquanto Moisés é descendente de Sem. Por isso que eles são conhecidos como semitas, hebreus, porque são descendentes de Sem. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo. Os filhos de Israel é o povo de Deus. Ele fala bem claro, do Egito. Deus tem um propósito e vai levantar pessoas para poder liderar. E você, Deus chama todos os dias para poder liderar, para se libertar, mas também para ser libertador. Talvez da sua família, no meio onde você vive, dos seus amigos, levando a palavra de Deus, libertando essas pessoas da escravidão do pecado, da cegueira espiritual. Deus nos chama a todo momento e tem um propósito para a gente, porque Ele nos quer como filhos. Está falando aqui, os filhos de Israel é o povo dele, e Ele quer libertar o seu povo. Deus quer te libertar, porque Deus tem como filho. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Deus fala: eu sou. Agora Moisés pergunta: quem sou eu? Moisés talvez duvide da sua própria capacidade. Ele fala: eu não sou ninguém. Quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele pensa assim: eu tentei libertar o meu povo do jugo ali e acabei matando o egípcio e fui perseguido de morte. Como que eu poderei fazer alguma coisa? Nós, com nossas próprias forças, nós não conseguiríamos fazer nada. Mas olha o que Deus diz. E disse, continua dizendo aqui: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. Olha o que Deus fala. Talvez você possa se achar muito pequeno diante das obras que Deus tem na sua vida. Talvez possa se achar muito pequeno, muito limitado diante das grandiosidades que Deus tem para poder fazer através de você. Mas Deus está falando agora nessa manhã com você: eu estarei contigo, não temas, eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviarei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então Deus nos chama para sair da escravidão e para poder estar na presença dele. Aqui Deus fala: você estará com esse povo aqui nesse monte, vocês irão me adorar nesse monte, vocês estarão na minha presença nesse monte. Deus te chama para estar na presença dele a todo momento. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? O que eu direi? Então Moisés está buscando aqui uma identidade para Deus. Ele pergunta ao Senhor: se o povo de Israel me perguntar, se o meu povo perguntar, quem é esse Deus? Porque no Egito tinha muitos deuses que eles adoravam, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do povo de Israel era um só, é o eu sou. Aí então Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou o seu Deus, não há ninguém fora, não há nenhum outro Deus além de mim. Eu sou, eu sempre existi, eu sempre existirei, essa é a minha identidade, eu sou único. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: foi o eu sou me enviou a vós, o eu sou me enviou a vós. Ou seja, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus do
dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi Ele que te enviou. E Deus disse, e nós vimos várias passagens onde Jesus manifesta também a sua identidade, do eu sou, de Deus sendo o eu sou. Então quem você é? Filho do eu sou, do Deus Altíssimo. A quem você quer servir é ao eu sou, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus que existe. Muitos estão servindo ao Deus do mundo, mas o único Deus verdadeiro que te liberta da opressão é o nosso Deus, o eu sou. E disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, ou seja, sempre foi e sempre será. E este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e disse-lhe: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito e visto o que vos é feito no Egito. Então Deus está sempre perceptível ao que está acontecendo com você. Deus está sempre atento ao que está acontecendo com você. Só que Deus espera pela sua atitude, pela sua atenção, que você clame, que você busque. Talvez você está vivendo situações difíceis na sua vida, mas não está buscando o Senhor, não está atento às palavras de Deus, não está indo de encontro ao Senhor, não está direcionando o seu tempo, o seu momento com o Senhor. A palavra dele fala em Mateus 6: quando for orares, entra para o teu aposento, fecha a tua porta e ora em secreto que seu pai está, e seu pai escuta tudo que necessita, e seu pai te atenderá. Entrar para dentro do teu quarto, do teu aposento, é fechar a porta da sua mente para todas as distrações, para tudo que o mundo está te oferecendo, e voltar-se para si mesmo, para dentro de si, porque é onde que Deus habita, onde Deus vive em nós. A palavra dele é muito clara: nós somos templo do Deus Altíssimo, onde Ele habita. Então, um momento com você e com Deus. Tira esse momento na sua vida para poder orar, e com certeza Deus vai te escutar, assim como Deus escutou o clamor desse povo. Vai e ajunta os anciãos. Ele fala: todo o meu povo ali, faça uma reunião com eles e fala que foi eu que te enviei. E ele dá referência: eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Há várias passagens de Deus reafirmando a sua identidade aí, quem ele era. Portanto, eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. O que Deus está falando aqui? A terra prometida, a terra de Canaã, a terra próspera, que tinha pastagem, que tinha muito verde, que tinha muita água. A terra desse povo. Quem são esse povo? Os Eteus, Amorreus, Jebuseus, Eveus, são filhos de Cã, filhos de Noé. Lembre, vou voltar a falar para você que está chegando agora. Cã, filho de Noé, que viu a nudez de Noé, que Noé amaldiçoou, teve filhos. Quais foram os filhos? Foi o Eteu, foi o Jebuseu, foi o Amorreu, foi o Eveu. Então esse povo é o povo descendentes de Cã. E Canaã é a terra de Canaã. Um dos filhos de Noé, de Cã, neto de Noé, chamava Canaã. Então Cã deu como descendentes Canaã, deu Eveu, Eteu, Jebuseu, e estava mandando para essa terra, que era a terra das peregrinações de seu pai, a terra que Deus prometera a Abraão, a terra que Deus prometera a Isaac, a terra que Deus prometera a Jacó, Israel. Lembra que Jacó, quando morreu, pediu a José que enterrasse na terra da promessa, em Canaã, e José foi com comitiva e enterrou em Macpela, onde que Abraão comprou, e lá estava enterrado todo o seu povo: Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Lia, que era esposa de Jacó. Agora Deus está falando: a terra das suas peregrinações que eu havia dado a seus pais é para a terra onde que vocês vão. Canaã, a terra que emana leite e mel. Fala da prosperidade na terra de Canaã. Deus deu a terra da promessa para você. Não é que
mas Ele vai te libertar para que você possa ter a visão espiritual, para estar com os seus olhos na terra da promessa e saber que aqui nós estamos apenas de passagem. Há uma terra que emana leite e mel, que há uma água viva, que dela, quando bebermos, não teremos mais sede. Um lugar onde que não iremos ter mais sofrimento, mais dores, mais angústias. Mas há um tempo para cada um de nós aqui nessa terra, e que Deus um dia vai nos chamar para tomar posse dessa terra que Ele tem preparado para nós. Jesus falou quando subiu aos céus: eu vou para a presença do Pai, mas estarei preparando um lugar para cada um de nós. Então Deus tem uma terra preparada para nós. E aqui Deus tinha essa terra, que era a promessa dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Era para onde que Deus queria levar o seu povo, para a terra de abundância. É o que Deus quer para a sua vida, abundância, prosperidade. Para com isso pensar que você tem que viver na miséria, que você tem que viver na escravidão, que você tem que viver na servidão nesse mundo. Para de pensar que o melhor não é para você, é para o outro. Não, o melhor de Deus é para a sua vida. Deus quer te libertar desse jugo que você se encontra, desse peso que está sobre a sua vida, até porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, quando Ele foi pregado no madeiro, quando Ele pagou o preço por nós. E hoje Deus está falando para você: eu tenho o melhor para você, eu tenho o melhor para a sua vida. Receba aí, gente, toma posse disso, toma posse. Fala amém, tome posse, manifeste de alguma forma, mas tome posse disso. É o que Deus está falando. Eu tenho uma terra, eu tenho um lugar, eu tenho prosperidade para a sua vida. Quando fala aqui de uma terra que emana leite e mel, Deus está falando: eu tenho o melhor dessa terra para você. Tome posse disso. E ouviram a tua voz, e ouvirão a tua voz, irás tu com os anciãos de Israel ao rei de Egito, e disse: eis, o Senhor Deus dos hebreus, que é o povo de Deus, conhecido como hebreus, também semitas, né, descendentes de Sem, hebreus porque é um povo que vivia em Canaã antes da migração para o Egito, nas proximidades do rio Jordão, é conhecido como hebreus. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Senhor Deus. Então a vontade de Deus era que Moisés fosse até os anciãos do seu povo, do povo hebreu, falasse com eles que Deus tinha chamado para que eles pudessem adorar Deus ali naquele monte, no Monte Sinai, no Monte Herebe ali, conhecido também como Monte Sinai. E eles teriam que ir até o faraó e falar isso, manifestar: deixa que o seu povo vá até o deserto para adorar o seu Deus, que eles precisam entrar em comunhão com Deus. Aí Moisés explica que eles deveriam ir até o faraó e que eles deveriam estar deixando, e fala ainda: agora pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto. Isso indica que esse monte ficava 3 dias do Egito. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Ou seja, Moisés está falando, Deus está falando aqui para Moisés que o faraó não ia deixar de forma nenhuma. Deus já estava falando que tinha ciência disso, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo que está por vir, de tudo que aconteceu, de tudo que acontece, de tudo que está por vir. Então não adianta pensar que nós estamos fazendo alguma coisa que ninguém está sabendo. Aquele que precisa estar sabendo, ele sabe de todas as coisas. Nós não conseguimos ocultar-nos de Deus, ocultar a nossa vida de Deus. Nós não conseguimos fazer nada às escuras, porque Deus está a todo momento olhando e vendo o que está acontecendo com a gente, e Ele está atento também ao nosso clamor, como nós vimos. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos teus olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não saireis vazios. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Deus está falando que vai fazer maravilhas no meio desse povo do Egito, no povo que mantinha o povo de Deus escravizado. Deus está falando que vai fazer maravilhas na sua vida.
Deus está falando que vai fazer maravilhas na sua vida, para que outras pessoas que não acreditam no Deus eu sou, possam ver as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida e possam reconhecê-lo como Deus, o soberano, sobre a sua vida. Vai mostrar que quando nós estamos com Deus, com o eu sou, com o Deus verdadeiro, e não com Deus desse mundo, que as pessoas vão ficar admiradas, vão ficar maravilhadas com as obras que Deus tem para fazer. E Deus assim fez sim. Lembre que Deus mandou ali as 7 pragas sobre esse povo do Egito, para que eles pudessem ver que a mão de Deus estava sobre o povo hebreu, protegendo, guardando, direcionando. Então, Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus vai fazer cumprir esse propósito da sua vida, independente se alguém se opuser a isso. Deus vai mostrar as maravilhas que Ele tem para todas as pessoas que ainda duvidam daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então Deus manda ali para aquele povo, vai mandar para aquele povo as 10 pragas, para que esse povo saiba do poder de Deus, para que esse povo do Egito, que não conhecia o Deus do povo de Israel, reconheça que realmente o Deus mais poderoso, o Deus que existe, é o Deus de Israel, e eles vão temer por isso, eles vão saber da soberania de Deus. Aqui fala, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, ou seja, deixará marcas profundas naquele povo, para reconhecer as maravilhas de Deus na vida do povo de Israel, para reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. E isso Deus está falando para você nessa manhã. Independente do que você estiver vivendo, receba isso, Cris, e toma posse, Gorete, todos que estão aí, de que Deus tem maravilhas para fazer na sua vida. E as pessoas que não creem, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não temem a Deus, vão ver essas maravilhas acontecendo na sua vida. Eu tomo posse disso. Você que foi perseguido, você que foi humilhado, você que foi escarnecido, você que foi julgado, você que foi colocado à margem da sociedade, você que sofreu muito com o julgamento das pessoas, você que foi perseguido, sofreu opressão, você que está vivendo essa situação difícil, passando por grande dificuldade, Deus está falando com você nessa manhã. Deus vai fazer maravilhas na sua vida, e todos aqueles que te mantinham sob opressão, todos aqueles que falavam mal de você, todos aqueles que te oprimiam, todos aqueles que te julgavam, todos aqueles que não acreditavam em você, todos aqueles que te subjugavam, todos aqueles que viviam para poder te oprimir, eles vão ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Vão saber que você está na presença de Deus, que você é filho de Deus, que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Porque cada mulher, continuando no versículo 22, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Ou seja, o que Deus está falando para nós nessa manhã? Deus está falando que você não vai sair de mãos vazias. Deus vai providenciar para a sua vida. Aquilo que você está buscando em Deus, Deus vai fazer na sua vida. Se você está buscando paz, Deus vai te dar a paz. Você não vai ficar vazio. Se você está nessa luta, passando essa dificuldade, Deus vai te prover. Se você sonha em dar o melhor para os seus filhos, dar um bom estudo, Deus vai fazer maravilhas, você vai poder estudar os seus filhos e Deus vai prover. Acredite nisso. As pessoas vão pensar, como que ela conseguiu, como que ele conseguiu fazer isso, como que ele conseguiu chegar até aqui. São as maravilhas de Deus na sua vida. Deus nunca vai te deixar vazio. Se você está precisando de conforto espiritual, Deus vai te encher agora com o seu espírito e trazer esse conforto espiritual para a sua vida. Na presença de Deus, quando nós estamos no mundo e as pessoas vêm sobre nós para nos oprimir, para nos matar, para tirar aquilo que é nosso de direito, Deus não vai permitir, porque Deus vai fazer maravilhas e Deus vai
prover você daquilo que você está buscando. Apenas clame. Às vezes muitos podem pensar que bênção de Deus é só riqueza, só bens materiais. Se isso fosse tudo que precisássemos, nós, quando partíssemos dessa vida, levaríamos tudo isso. Mas nós vemos que existem pessoas ricas, pessoas com muitos bens, que vivem numa angústia, num desespero, que vivem numa tristeza, num vazio existencial. Isso não supre a alma das pessoas. Eu não estou falando que Deus não vai te suprir com essas necessidades. Não, que Deus não vai te fazer prosperar nessa terra, não. Porque Deus tem promessas para você de abundância, de riquezas. Porque você é filho de Deus, você tem direito à herança de Deus. Mas aquilo que Deus promete, mais importante que qualquer coisa, é a paz. É a alegria, é o bem-estar, é o que eu busco para a minha vida. Eu espero que você busque preencher esse vazio existencial com a presença de Deus. Eu busco essa comunhão com Deus. Não sou perfeito, sou limitado nas minhas possibilidades como ser humano, mas é Deus que me capacita, é Deus que me preenche, é Deus que me dá até a fé que eu tenho, não vem de mim, vem de Deus. Esse momento que eu estou aqui falando, eu sou apenas instrumento de Deus. Eu estou me permitindo ser usado para que Deus possa manifestar na sua vida. Não sou melhor do que você, sou igual a você, mas eu creio na minha identidade como filho de Deus. E como filho de Deus eu tomo posse das bênçãos que Deus tem sobre a minha vida, para forjar o meu caráter. Olha, Moisés demorou 40 anos para que Deus pudesse forjar o caráter dele, para que ele pudesse receber essas bênçãos de líder, de libertador. Isso a figura de Moisés é pré-figura de Cristo, o libertador. Jesus ficou 40 dias no deserto, se preparando para a missão que Deus tinha para ele, do libertador, de libertar o seu povo da escravidão do pecado. Moisés ficou aqui 40 anos no deserto. Há uma simbologia muito forte nesses anos, nesses números. Talvez você tenha que ficar, talvez não seja 40 dias, mas talvez 4 anos, 40 anos, para Deus te preparar. Talvez você está na idade aí de 35 anos e não sabe por que nada aconteceu. Calma, espere no Senhor. Talvez Deus tenha bênção para a sua vida quando você chegar nos 40 anos. Ou daqui 4 dias, ou daqui 4 anos. Não importa qual que seja a data, mas Deus está falando para você para esperar nele, porque Ele tem maravilhas para a sua vida. Ele não vai te deixar vazio, não. Ele vai fazer você prosperar. Basta você continuar clamando e buscando o Senhor para mostrar a sua fidelidade a Ele, porque Deus é fiel. E Deus tem propósito para a nossa vida. Então aqui nós encerramos mais um capítulo de Êxodo. E esse capítulo, claro, trouxe muitas mensagens para a nossa vida. E por isso agora nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor, para que Deus esteja continuadamente conosco e que nós possamos sempre tirar um momento para estar na presença de Deus, para que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Para você que fala, mas Deus não fala comigo, Deus está falando com você a cada manhã, todos os dias a partir de 6 horas da manhã de segunda a sábado e às 8 horas da manhã no domingo, através do Propósito de Fé PDF 365. Hoje nós estamos no PDF 33. Já foram 33 dias nesse propósito e eu tenho certeza que serão 365 dias sem faltar nenhum dia, se assim Deus quiser. E eu tenho certeza que Deus quer e Deus está preparando o melhor para nós ainda. O melhor de Deus ainda está por vir. Toma posse disso, toma posse para a sua vida. Vamos orar? E para vocês que chegaram aqui, lembrando, para vocês que chegaram aqui, nós tivemos uma live ontem com o tema Saia do ciclo da autossabotagem e prospere. É o que Deus quer para a sua vida, prosperidade. E esse tema é um tema que eu tenho certeza vai libertar muitas pessoas da situação que se encontram. Da procrastinação, das comparações, enfim, de coisas que te impedem da baixa autoestima, que te impede de avançar, que te impede de ser verdadeiramente aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Pessoas prósperas, felizes. Deus vai preparar o melhor para a sua vida sempre. Ontem Deus preparou uma mensagem de autoconhecimento
para você poder ter ferramentas para libertar da autossabotagem. Muitos não conseguem alcançar seus objetivos porque estão se autossabotando, estão impedindo a sua própria jornada, impedindo de alcançar aquilo que é importante e que você deseja. Às vezes você pode pensar que é o outro que está causando algum mal e está te impedindo de chegar onde você quer chegar, de alcançar o seu objetivo. Ontem foi uma live para te mostrar que muitas vezes nós somos inimigos de nós mesmos. Inconscientemente nós agimos para não alcançarmos aquilo que desejamos. Seja para nos punir, para reforçar algumas crenças, alguns padrões de comportamento, enfim, para não termos aquilo que desejamos, para não conseguirmos aquilo que desejamos. Nós nos auto-sabotamos. Às vezes damos desculpas, damos justificativos para muitas coisas, aquilo que queremos fazer não fazemos, aquilo que devemos fazer procrastinamos. E ontem foi essa live de autoconhecimento, para que você pudesse entender bem o que é autossabotagem, como que você entra nesse processo de autossabotagem, mas mais importante, tem ferramentas de como você pode sair desse ciclo vicioso da autossabotagem. Vai lá, está no nosso YouTube, no canal do YouTube, Dr. Eros Mourão, vai estar aqui no Instagram também, no Feeds. Você pode assistir quantas vezes for necessário para que você possa tirar lições preciosas, aprender ferramentas ali para você sair desse ciclo vicioso da autossabotagem. Amém? Ó Deus, vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu agradeço por essa palavra, que o Senhor possa trazer essa palavra todas as manhãs e que ela possa ser revelada ao seu povo, ao povo de Deus. O Senhor, o Eu Sou, se revela a cada dia através da sua palavra. O Eu Sou se revela a cada dia através das nossas atitudes, através das atitudes cristãs dos nossos irmãos. Nós temos essa oportunidade de refletir a sua imagem, Deus, a cada dia. Assim como o Senhor se fez presente naquela sarça ardente, que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas, que as pessoas possam ver a luz do Senhor que há em nós, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. Que nós possamos sempre estar buscando a Tua presença, ter um momento de atenção, de comunhão com o Senhor e clamar porque o Senhor está com seus ouvidos atento às nossas súplicas. Que essa oração nossa dessa manhã possa subir aos céus quando nós falamos a Sua presença, possa subir até Ti, Senhor, que o Senhor possa nos escutar, Senhor que vive e habita em nós, o Teu Espírito permeia tudo que existe, está em todos os lugares, porque o Senhor é o Eu Sou, é onipresente, está em todos. Que o Senhor possa agora, Pai, atender às súplicas, às orações daqueles que estão elevando seus pensamentos a Ti. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, não sei a situação que você se encontra, mas Deus sabe. E peça agora ao Senhor. Eleve seu pensamento a Deus agora nesse momento e faça um pedido a Deus. Faça uma súplica a Deus. Fale com Deus agora, ó Deus. Abre as portas para mim, Senhor. Me liberte dessa situação que me amargura, que me escraviza, desse jugo, desse peso. Diz que está me deixando minha alma aflita, angustiada, dessa tristeza. Cura-me dessa enfermidade, Senhor. Cura o meu filho, Pai. Entre com provisão, me dê a paz que eu preciso, Pai. Reestrutura minha família, Pai. Trabalhe no meu marido, na minha esposa. Trabalhe no coração dos meus filhos para que eles possam vir para a Sua presença, Pai. Me liberte desse vício. Enfim, independente de qual que seja a sua súplica, Pai. Eu estou passando por dificuldades, Pai. Abre as portas para mim, Pai. Pai, eu não estou aguentando mais sofrer com tanta opressão, Pai. Liberta-me, Pai. Desata essas correntes, que elas caem por terra agora, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, libertar o Seu povo, independente de qual que seja o jugo, qual que seja o peso, qual que seja a opressão, qual que seja a escravidão, sobre qual jugo que ela esteja nesse momento, Pai. Que o Senhor possa libertá-los. Liberta-me, Senhor. Eu preciso ser liberto também. Abre os meus caminhos, Pai. O Senhor sabe o que tem no meu coração, o Senhor sabe o que tem no coração de cada uma dessas pessoas, porque o Senhor sonda todos os corações. Que o Senhor possa, Pai, ouvir diretamente do nosso coração aquilo que mais desejamos, Pai. E que o Senhor possa nos encher com o Teu Espírito hoje e sempre. Amém. Amém? Eu espero que vocês possam receber. Receba aí. Amém? Ninguém falou amém? Amém? Amém, amém, amém. Eu recebo. Que nós possamos encerrar esta manhã com a palavra do Senhor sendo revelada,
nos alimentamos hoje com o maná que desce do céu, nessa mesa farta, com coisas gostosas, nós nos saboreamos da palavra de Deus, e espero que ela enche o teu espírito, que você nunca fique vazio de Deus, que Deus sempre preenche o teu espírito. Amém. Ficamos por aqui, até amanhã, no Propósito de Fé, 365, todos os dias. Vamos lá, deixe seu comentário, compartilhe, gente, para que essa mensagem possa chegar a um número muito maior de pessoas. Pegue esse vídeo que vai estar no feed aí, ou no nosso canal no YouTube, e compartilhe nos grupos. Deixe que essa mensagem chegue a um número maior de pessoas. Um beijo no seu coração, que Deus esteja contigo sempre, enchendo o seu coração, transformando a sua vida, e esteja sempre atento às palavras do Senhor que Ele tem para a sua vida. Ficamos por aqui, até amanhã.